Hi there! Esse é um curso de física para o nível médio, para o Enem. Pause o vídeo aqui e acolá quando precisar pensar um pouco mais sobre o conteúdo. Estudaremos nessa aula o movimento, o tempo, a posição, as medidas e a grandeza. Quando viajamos, duas grandezas físicas se destacam, o tempo e a distância. Quando chegaremos ao destino, que distância falta a ser percorrida? A gasolina vai dar? Estudar um movimento consiste em relacionar a posição de um objeto que se move com o tempo, é dizer, onde ele estava, onde estará no futuro e que distância ele percorreu. Para isso, precisaremos usar dois instrumentos, um medidor de tempo, um relógio, e um medidor de distâncias, uma régua, uma trena ou até o odômetro de um carro. Examinemos o nosso relógio ou cronômetro. É a forma peculiar de medição que herdamos dos nossos antepassados. Para medir o tempo, seria mais fácil se o dia tivesse 10 horas. A cada hora 100 minutos e a cada minuto 100 segundos. Mas nossa forma de medir o tempo, infelizmente, não é decimal. Como sabemos, uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Como transformar horas em segundos? 2 horas são 120 minutos, e 120 minutos são 7.200 segundos. Já 15 minutos são 900 segundos, e 7 segundos são 7 segundos. Portanto, 2 horas, 15 minutos e 7 segundos correspondem a 8.107 segundos. Para a transformação inversa, para transformar segundos para o formato de hora, minuto e segundo, dividimos sucessivamente por 60 e observamos o resto da divisão. Em 8.117 segundos cabem 135 minutos e ainda sobram 7 segundos. Em 135 minutos cabem 2 horas e ainda sobram 15 minutos. Precisamos aprender também como somar e subtrair tempos. Para somar tempos, somamos segundo com segundo, minuto com minuto, hora com hora. É claro, mas respeitando o limite de 60 unidades. Da mesma forma que no sistema decimal respeitamos o limite de 10 unidades. Neste exemplo, como a soma dos segundos dá 90, deixamos 30 e transportamos 60 segundos, transformando em 1 minuto. É idêntico ao vai 1 da aritmética. Da mesma forma, somando os minutos, obtemos 81. Deixamos 21 minutos e transportamos 60 minutos, transformando em 1 hora. Neste caso, vai 1 hora. Por fim, somamos as horas e obtemos o resultado final. 6 horas, 21 minutos e 30 segundos. Se o resultado apontasse para um número maior do que 24 horas, transformaríamos em um dia. Para subtrair tempos, procede-se da mesma forma dos números decimais. Se necessário for, pedimos emprestado 1 e transformamos multiplicando por 60. Para medir distâncias pequenas, usamos uma régua calibrada em centímetros e talvez milímetros. Para medir distâncias maiores, talvez possamos fazer isso usando uma trena calibrada em metros e centímetros. Esquecemos os milímetros. Distâncias maiores ainda, talvez possamos usar o odômetro de um carro, calibrado em quilômetros e centenas de metros. Esquecemos as unidades menores, mas elas ainda estão lá, nós só não ligamos muito para elas. 1 quilômetro tem 1.000 metros, portanto, a transformação se faz multiplicando-se por 1.000. 3,6 quilômetros correspondem a 3.600 metros. Para transformar uma medida feita em metros para quilômetro, divide-se por 1.000, pois a divisão é a operação inversa da multiplicação. 543 metros correspondem a 0,543 quilômetros. Quando falamos de idade, se uma pessoa tem 17 anos e 10 meses, falamos que ela tem 17 anos, arredondando para baixo, ou 18 incompletos, arredondando para cima. Se medimos um objeto e obtemos um número entre 3 e 4, até 3,5 arredondamos para baixo, para 3. Se parecer maior do que 3,5, arredondamos para cima, para 4. Uma caixa de fósforos mede entre 5 e 6 centímetros. Digamos 5,8 centímetros. Pode até dizer que mede 5,84 centímetros, mas esse 4 é duvidoso. Todos os algarismos são considerados algarismos significativos, e o último é aproximado. O último algarismo é uma medida que é sempre considerada duvidosa. Neste caso, os algarismos 5, 8 e 4 são significativos, e o algarismo 4 é duvidoso. Somando ou subtraindo duas medidas, devemos apresentar o resultado com um algarismo duvidoso. Se 9 é preciso e 7 é duvidoso, o 6 também será duvidoso. No caso de um produto ou divisão, por causa dos valores duvidosos, se um fator tem 4 e o outro tem 2, o resultado deve ter apenas 2 algarismos significativos. Números muito grandes ou muito pequenos são representados como potências de 10, isto é, no formato científico. O diâmetro da Lua é de aproximadamente 3.500 km, ou seja, 3,5 vezes 10 elevado a 3 km. O diâmetro da Terra é de aproximadamente 13.000 km, ou seja, 1,3 vezes 10 elevado a 4 km. 4 vezes o diâmetro da Lua.
Já a distância entre a Terra e a Lua é de 380 mil quilômetros, ou seja, 3,8 vezes 10 a quinta quilômetros, 30 vezes o diâmetro da Terra. O formato científico é composto de duas partes, a mantissa e a grandeza. A mantissa é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. A grandeza é o expoente do 10 que está multiplicando a mantissa. Essa escala não é linear, ela é logarítmica. E a sua metade acontece em 3,16, que é a raiz de 10. Quem entender logaritmo provavelmente vai ser capaz de entender isso melhor. Mas se você não entende, tudo bem, você pode só aceitar. Dependendo do valor da mantissa, arredonda-se o expoente para cima ou para baixo. Dizemos então que a ordem de grandeza do diâmetro da Lua não é 3, é 4, porque sua mantissa é maior do que 3,16. A ordem de grandeza do diâmetro da Terra é 4, e para a distância entre a Terra e a Lua arredondamos de 5 para 6, pois sua mantissa também é maior do que 3,16.